Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, voltemos ao nosso curso de Direito Previdenciário. No vídeo anterior falávamos acerca dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Voltemos a eles, né? Vamos continuar aqui tratando dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Estávamos ainda no princípio de número 1, que é a universalidade da cobertura e do atendimento. E falamos, para explicar melhor esse princípio, vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro falaremos da universalidade da cobertura, em seguida falaremos da universalidade do atendimento. Aí falamos que a universalidade da cobertura significa que todos os riscos sociais receberão a cobertura da Seguridade Social. E no finalzinho do vídeo anterior, estávamos dando alguns exemplos de riscos sociais. Aí falamos daquele caso que numa família com 7 filhos, marido, mulher e 7 filhos, apenas o marido trabalhava. E exatamente este que trabalhava morreu. E agora? Como fica a família? O único que botava dinheiro dentro de casa morreu. Quem poderá salvar essa família? Não é o Chapolin Colorado, é a Seguridade Social. A Seguridade Social vai dar cobertura para esse evento, para esse infortúnio, para esse risco social. E a forma que a Seguridade Social vai fazer para dar cobertura vai ser por meio das prestações. Quais são as prestações que a Seguridade Social tem a oferecer? Já falamos em vídeos anteriores, mas vamos colocar de novo aqui, né? O que é que a Seguridade Social tem para oferecer para esse povo? Benefícios e serviços. Então, para dar cobertura a esses riscos sociais, a Seguridade Social vai conceder prestações. Essas prestações podem ser benefício. Benefício é dinheiro, é prestação pecuniária, que aqui no Brasil é em real, na moeda. Serviços são bens imateriais postos à disposição desses beneficiários. Vamos dar outro exemplo de outro risco social. Cidadão muito trabalhador, ganhava a vida trabalhando, tirando o seu sustento do suor do seu rosto. Aí esse cidadão sofre um acidente e fica inválido, fica total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Ele não pode mais trabalhar, porque ficou com uma deficiência física grave que lhe impossibilita de trabalhar. E agora? Ele tirava seu sustento do seu trabalho, mas trabalhar ele não pode mais, porque está inválido. Bem, a Seguridade Social vai dar cobertura para isso. No caso concreto, existe na Previdência Social um benefício chamado aposentadoria por invalidez, que serve exatamente para dar cobertura para esse caso que foi citado aí. Podemos citar outro caso. O cidadão ele já tem uma idade muito avançada. Devido à idade muito avançada, ele não consegue mais trabalhar. Ele não tem mais forças para trabalhar, porque ele já está muito velho, muito idoso. Bem, outro risco social, a velhice. A velhice, a idade avançada, é um risco social que receberá a cobertura da Seguridade Social. A pessoa não pode trabalhar porque está doente, está incapacitado para o trabalho em decorrência de uma doença e passou uns 5 meses doente. E aí? A empresa não vai pagar salário para ela porque ela não está trabalhando. Mas ela tem que fazer a feira.
E como é que ela vai fazer a feira se ela não está recebendo salário? Porque está doente e, consequentemente, não está trabalhando. Bem, a Seguridade Social vai dar um jeito. A Seguridade Social vai dar cobertura para esse infortúnio, a doença. A doença é um infortúnio. A doença é um risco social. Bem, eu estou dando alguns exemplos. Mas o que significa a universalidade da cobertura? Significa que todos os riscos sociais que possam levar uma pessoa a um estado de necessidade, todos esses riscos sociais receberão a cobertura da Seguridade Social. É isso. E universalidade do atendimento, o que significa? Universalidade do atendimento significa que todas as pessoas residentes no país receberão o atendimento da Seguridade Social caso necessitem. Até mesmo os estrangeiros residentes no país. Atualmente o Brasil tem muitos estrangeiros, né? Muita gente da Venezuela fugindo lá da ditadura de Nicolás Maduro, foge para o Brasil. Ali tem uma cidade em Roraima chamada Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. Essa cidade está cheia de venezuelanos. O estado de Roraima como um todo. Então, muita gente, digamos, fugindo da guerra da Síria, muitos africanos. O Brasil tem muitos estrangeiros residendo no Brasil, por causas diversas, né? Alguns vêm nem fugindo de ditadura, nem de guerra, nem de fome. Vêm porque acham bonitas as praias e tal, mas muitos fugindo de infortúnios que estão acontecendo em seus países. Muitos fogem para o Brasil. Então, a Seguridade Social vai atender também esses estrangeiros residentes no país. Por exemplo, a assistência social pode conceder benefícios assistenciais para esses estrangeiros residentes no Brasil. A saúde pode atender esses estrangeiros que estejam enfermos e que sejam residentes no país. Até a Previdência Social. Caso esses estrangeiros estejam trabalhando aqui em empresas em funcionamento do Brasil, eles se tornarão segurados do regime geral de Previdência Social e terão direito aos diversos benefícios concedidos pelo regime geral de Previdência Social. Então, universalidade do atendimento significa que todas as pessoas residentes no Brasil receberão o atendimento da Seguridade Social, caso elas necessitem ser atendidas. Então vamos lá, resumindo aqui o princípio de número 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. O que é a universalidade da cobertura? Todos os riscos sociais receberão a cobertura. Universalidade do atendimento. Todas as pessoas receberão o atendimento. Então, quando falar cobertura, você relaciona a palavra cobertura com risco social. Beleza? Quando falar de atendimento, você relaciona a palavra atendimento com as pessoas. Agora, cuidado para a questão não inverter. Porque se na questão disser que universalidade da cobertura significa que todas as pessoas receberão a cobertura e universalidade do atendimento significa que todos os riscos sociais serão atendidos, está invertido aí. Então está errado. Universalidade da cobertura você relaciona com risco social. E atendimento você relaciona com as pessoas. Vejam. Quem será atendido? Bem, as pessoas que serão atendidas. Não são os riscos sociais que serão atendidos. Quem serão atendidos serão as pessoas, obviamente. A gente não atende risco social. A gente atende pessoas. Agora a gente dá cobertura para o risco social. Beleza, tranquilo. Agora,
Vale a pena ainda sobre o princípio número 1, vale a pena dizer que esse princípio, ele na verdade, ele é o que a gente chama no direito de uma norma programática. Ou seja, é uma meta a ser atingida na medida do possível. E é interessante você anotar na caderneta aí essa expressão que eu usei, na medida do possível. Porque é assim que a Seguridade Social funciona. A Seguridade Social funciona na medida do possível. E esse na medida do possível, eu estou falando em dinheiro. É porque a gente sempre tem que levar em consideração que dinheiro não nasce em pé de árvore. Mesmo o Estado brasileiro, ele não tem dinheiro para fazer tudo que ele quiser. Você pode até pensar assim, professor, mas o Estado não é dono da Casa da Moeda? A Casa da Moeda não é lá que fabrica dinheiro, que imprime dinheiro? É só botar a máquina para funcionar, igual naquele seriado La Casa de Papel, que passou na televisão. Eu assisti, muito bom. Os caras botaram a máquina para funcionar, imprimindo dinheiro, e haja dinheiro para imprimir. Rapidinho eles imprimiram mais de 2 bilhões de euros. Aí é só o Estado brasileiro fazer isso também, professor. Bota lá a Casa da Moeda para imprimir dinheiro. Não é assim, não. Pode imprimir dinheiro, mas se imprimir dinheiro demais vai gerar uma inflação muito grande do país. E a pior coisa, principalmente para quem é pobre, é inflação. É o pior castigo que pode ser dado para o pobre, é inflação. O rico nem sofre muito com inflação, porque o rico tem como se defender da inflação no mercado financeiro, nas contas remuneradas, aplicações, isso, bolsa de valores, não sei o quê. O pobre não tem. Então a inflação arrebenta com o pobre. Então um governo que não cuida da inflação é um governo que vai prejudicar principalmente os pobres. Tá legal? Então não pode sair imprimindo dinheiro assim. Por quê? Vai gerar inflação, isso é péssimo para a população. A população é que vai pagar a conta da inflação. Então dinheiro não nasce em pé de árvore, não. Tá legal? Outra forma do governo arranjar dinheiro seria se endividar. Mas isso também ia ser muito... se endividar demais, isso é muito prejudicial à economia, faz com que a taxa de juros suba muito. E a taxa de juros subindo muito vai ser muito prejudicial para a economia também, porque vai encarecer as empresas para que elas possam investir. Então, a gente às vezes pensa que o governo não concede tudo de bom para o povo, benefício, porque o governo é ruim, mas não é por aí não. Dinheiro não nasce em pé de árvore, entendeu? Então, às vezes, um determinado governante não faz tudo de bom para a população porque não falta recurso. Os recursos são insuficientes para garantir tudo. Então você pega esse princípio aqui de número 1, universalidade da cobertura e do atendimento, isso aqui é uma norma programática, isso aqui é o paraíso, tudo será resolvido pela Seguridade Social, você não precisa se preocupar que a Seguridade Social só não dá jeito para a morte, mas ela ainda dá uma pensão por morte para aqueles que dependiam do defunto. Não é bem assim, isso é uma norma programática, isso é uma meta a ser atingida na medida do possível. E deixa eu explicar esse tal da medida do possível aqui, mostrando um dispositivo aqui da Constituição Federal. Eu até já mostrei em aula anterior, mas eu gosto de mostrar ele, porque isso aqui é muito importante. É o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Isso resume muito bonitinho aqui o que eu estou explicando para vocês. Que dinheiro não nasce em pé de árvore. Aí diz assim aqui, ó. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Isso aqui prova o que eu acabei de dizer, que dinheiro não nasce em pé de árvore. Se você cria um novo benefício, um novo serviço para a população, de certa forma, você vai ter que tirar da população
mais dinheiro para assegurar esse benefício. Você está concedendo benefício para uma camada da população, mas, de certa forma, você vai ter que tirar dinheiro também de uma camada da população. Exatamente por isso, porque dinheiro não nasce em pé de árvore. Então, na medida que você cria novas despesas para a Seguridade Social, você tem que criar novas receitas também. E de onde virão essas novas receitas? Dos tributos que a sociedade vai pagar. Então, eu gosto muito da frase dinheiro não nasce em pé de árvore, mas também tem outra muito interessante que é: não existe almoço grátis. Não existe. Alguém está pagando a conta. Você pensa que o almoço é grátis, mas na verdade não é. Não existe almoço grátis. Entendeu? Então, esse dispositivo aqui, parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, que, de certa forma, ele é muito desrespeitado, e ninguém chega e diz que aquela lei é inconstitucional porque não respeitou aquele parágrafo 5º do artigo 195, vivem criando benefício aí sem fundo de custeio, ou seja, vivem desrespeitando o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Esse parágrafo 5º do artigo 195, eu chamo ele de Rainha da Inglaterra, né? Rainha da Inglaterra, ela não manda em nada, ela serve lá só de enfeite. Está lá para o povo achar bonito, para os turistas olharem, para o palácio, mas ela não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Ou a primeira-ministra, Margaret Thatcher, no tempo é que mandava em tudo. A Rainha Elizabeth não mandava em nada. Então, é uma peça de enfeite, né? A Rainha da Inglaterra. A mesma coisa desse parágrafo 5º do artigo 195, ele está aqui para enfeitar a Constituição, mas ninguém respeita. Mas era para respeitar. Era para respeitar o parágrafo 5º do artigo 195 para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial das contas da Seguridade Social. Bem, mas o que fica com esse palavreado todo é que essa universalidade da cobertura e do atendimento é um princípio, é uma meta a ser atingida na medida do possível, na medida que tiver dinheiro para garantir tudo. Olha, agora nós vamos pular do princípio 1 para o princípio número 3. Aí depois a gente volta para o 2, tá legal? Porque esse 3, de certa forma, ele tem uma relação com o 1. Aí vamos matar logo o 1 e o 3, depois a gente volta para o 2. De que fala o 3? Fala da seletividade e de distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Aqui, novamente, vamos dividir o princípio em duas partes. Primeiro, vamos falar da seletividade na prestação dos benefícios e serviços. Depois falaremos na distributividade na prestação dos benefícios e serviços. E antes de falar, vale a pena mencionar aqui, afirmar, quem é o destinatário desse princípio aqui. O destinatário desse princípio número 3 é o legislador infraconstitucional. Aqui o legislador constitucional está conversando com o legislador infraconstitucional. O que é o legislador infraconstitucional? É aquele que faz as leis ordinárias, leis complementares. Legislador constitucional é aquele que fez a Constituição e que faz as emendas constitucionais. Então aqui o legislador constitucional, o que fez a Constituição, está dialogando com o legislador infraconstitucional, aquele que vai fazer as leis ordinárias, leis complementares, etc. Bem, e qual a mensagem que ele está passando? A mensagem é essa: o legislador constitucional diz: olha, seu legisladorzinho ordinário, está vendo aquele princípio de número 1, que fala da universalidade da cobertura e do atendimento? Aquilo é uma norma programática. Mas aquilo vai ser na medida do possível, na medida que o dinheiro der. Mas, por enquanto, como o dinheiro não dá, então você, quando for fazer as suas leis, criando benefícios, criando serviços, use da seletividade e da distributividade.
na prestação dos benefícios e serviços. Então, o que seria seletividade? Seria selecionar aqueles riscos sociais que estão provocando maior sofrimento para a população e selecionar também determinadas prestações, que são os benefícios e serviços, para dar cobertura para aqueles riscos sociais. Aí ele, legislador ordinário, quando ele for criar leis, for fazer leis para criar esses benefícios e esses serviços, observe, tenha consciência, tenha responsabilidade e veja quais são aqueles riscos sociais que estão provocando maior sofrimento para a população e dê preferência para aqueles. Então aqui a seletividade tem o papel de selecionar esses riscos sociais e suas respectivas prestações que darão cobertura, já que não dá para dar cobertura a tudo de uma vez só. Então vamos ser seletivos. Vamos procurar saber o que é que está causando maior sofrimento para a população. Tá bom? E a distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Significa direcionar essas prestações que foram criadas por lei para as pessoas que estão mais precisando daquilo. Não direcione para quem não está precisando, pelo amor de Deus. Direcione para as pessoas que estão sofrendo mais, vítimas daqueles riscos sociais. Então, a distributividade significa o direcionamento dessas prestações para quem realmente precisa. Então, vamos lá. O legislador selecionou o risco social. Qual foi? A invalidez. Pessoas que estão inválidas, que não têm condições de trabalhar, porque são deficientes físicos, deficientes mentais, deficientes intelectuais. E essa deficiência impede que eles trabalhem e se sustentem com o seu próprio trabalho. Então, selecionamos esse risco social, criamos um benefício, ou mais de um benefício para dar cobertura a isso. Para pessoas que eram seguradas na Previdência, criou-se, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Né? E para quem não era segurado da Previdência? Tem lá o BPC Loas, que um dos beneficiários do BPC Loas são as pessoas com deficiência, seja deficiência física, mental, sensorial, intelectual. Então, selecionou-se o risco social, selecionou-se também 2 benefícios para dar cobertura para esse risco social. Agora vamos distribuir. Vamos distribuir para quem? Para quem realmente está sofrendo vítima desse risco. No caso, para quem está inválido, para quem é deficiente. No caso dos deficientes que não são segurados, não basta ser deficiente. Tem também que não tem condições de se sustentar por outro meio. Porque às vezes tem uma pessoa que é deficiência, até nasce com uma determinada deficiência, e essa deficiência o impede de trabalhar, mas essa pessoa é filha de pais muito ricos. É filha de pais muito ricos, então eu acho que eu não vou direcionar esse benefício para aquela pessoa. Eu vou direcionar para aqueles deficientes que são filhos de pais pobres. Isso é a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Você direcionar o benefício que foi criado para quem realmente está necessitando daquele benefício. Então, esse é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Agora vamos para o princípio de número 2. O princípio de número 2 é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui, mais uma vez, vamos dividir em 2 partes. Primeiro, vamos falar da uniformidade.
Em seguida, falaremos da equivalência. Vamos lá. Uniformidade. Uniformidade de quê? Uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O que significa essa uniformidade? Bem, significa que as mesmas prestações, que são prestações, professor, eu já disse, prestações são benefícios e serviços. Então, a uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais significa que as mesmas prestações que são concedidas para a população urbana, essas mesmas prestações também devem ser concedidas para a população rural. Isso é a uniformidade. Isso talvez não fosse nem necessário, assim, estar na Constituição aqui dizendo isso. Isso era para ser uma coisa assim, advinda do direito natural. É lógico que o rural tem que ter o mesmo benefício do urbano. Bem, mas acontece que nem sempre foi assim. Olha, esse texto que a gente está lendo é de onde? É da Constituição de 1988. Deixa eu dizer uma coisa. Antes da Constituição de 1988, a população rural era totalmente discriminada quando a gente falava de previdência social. A população rural ela era vinculada a um regime de previdência apartado. Existia um apartheid com relação à previdência. Era um apartheid. A população rural estava lá vinculada ao Fundo Rural e a população urbana estava aqui vinculada ao INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Olha, havia vários benefícios que tinha aqui no INPS, na Previdência da População Urbana, muitos benefícios que a população urbana tinha direito, que a população rural não tinha. Não eram iguais os direitos, não. Até quando a gente fala valor de aposentadoria, sabe quanto era o valor da aposentadoria do trabalhador rural que ele recebia lá no Fundo Rural? Era meio salário mínimo. Sim, você escutou direito. A metade de um salário mínimo era o valor da aposentadoria lá do trabalhador rural. E do urbano? Do urbano era a partir de um salário mínimo. De um salário mínimo para cima. Naquele tempo podia ser até 20 salários mínimos. A aposentadoria do trabalhador urbano, lá do INPS. Aí vejam, era uma coisa totalmente diferente. A Constituição de 1988 acabou com essa discriminação. E foi exatamente esse princípio constitucional que a gente está falando aqui que pôs uma pá de cal nessa discriminação com o trabalhador rural. Quando a Constituição de 1988 determinou a uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, qualquer prestação que a Seguridade Social conceda para um urbano, também tem que conceder para um rural que esteja na mesma condição daquele urbano. Não pode ter discriminação. Mas, por enquanto, a gente falou só da uniformidade, né? No vídeo seguinte, a gente começa o vídeo falando da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Até lá, meus queridos, fiquem todos com Deus.